Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia Travassos, jornalista especializada em tecnologia e inovação, e é com muito prazer que eu trago para vocês mais um episódio do Tuvis Podcast. Você já sabe que aqui a gente fala de tecnologia, inovação e muito mais. Hoje a gente vai falar de bem-estar misturado com tudo isso. E eu tenho o prazer de apresentar a minha co-host especial hoje, a Débora Vanzo. Obrigada por ter vindo hoje aqui formar essa mesa de mulheres. É isso, muito feliz de estar aqui fazendo parte dessa mesa de mulheres e com vocês e com esse tema que é tão importante para a gente. A Débora é a cofundadora da Tuvis. E hoje o nosso assunto é bem-estar junto com tecnologia. Eu quero saber o que a sua empresa faz para garantir o equilíbrio físico e mental dos seus funcionários. Esse é o nosso assunto aqui e a gente vai mostrar como é que a tecnologia ajuda a garantir tudo isso que ficou cada vez mais importante e a cada dia é mais importante em qualquer empresa de qualquer tamanho. Para conversar sobre isso, a gente convidou aqui a Priscila Siqueira, que está à frente de uma startup gigante de tecnologia que vem transformando a relação das empresas com o bem-estar dos seus funcionários. Está ditando tendência mesmo, né? Então, mudou a relação dos funcionários e das pessoas com a atividade física e agora ainda inclui o bem-estar nesse objetivo. Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite, realmente, né? Uma mesa de mulheres, né? Que felicidade estar aqui, não? Super obrigada por estar aqui com vocês, por poder falar desse tema que me encanta, né? Que é, eu falo que a gente cuidar de gente através da tecnologia, né? Então isso é fantástico. Pois é, eu queria começar falando dessa história dessa mesa aqui formada por mulheres e aí entender a sua trajetória até chegar no mundo da tecnologia. Eu sei que não foi na Gympass, foi bem antes disso, né? Então conta um pouquinho dessa trajetória para a gente. Eu vou resumir aqui, né? Mas eu comecei a minha carreira em tecnologia muito cedo. Eu comecei com 16 anos, então eu era programadora. Para vocês terem uma ideia, eu programava em Clipper. Então, ou seja, era uma coisa... Que demais. Eu estou aqui denunciando, né, a idade, denunciando as épocas e tal. Mas, assim... Então, eu comecei a minha carreira, realmente, eu fiz colégio técnico em processamento de dados. E eu falo que a minha paixão por tecnologia, ela não existia, ela nasceu, ela foi criada, né? Porque minha mãe dizia que a gente precisava fazer colégio técnico para poder pagar a faculdade. Era esse o mantra que nós três, eu e mais dois, um irmão e uma irmã, nós crescemos com esse mantra na nossa cabeça, né? Então, eu escolhi processamento de dados por ser tecnologia e aí, com 16 anos, eu comecei a fazer estágio e dali nasceu minha paixão por programação. Então, eu gostava e assim foi. Depois fiz um estágio até eu terminar o colégio. Depois do colégio, eu arrumei um trabalho, um emprego, né? Eu falo um trabalho porque era um emprego com carteira assinada, né? Era o que eu queria. Porque lá no estágio, o primeiro ano, até nem ganhava salário. Minha mãe falou, você tem que ir lá e aprender. E aí é uma história longa. Então, eu resumi aqui, né? Então, E aí, eu comecei lá E daí depois eu fui para uma empresa e eu peguei o boom do downsize de mainframe para plataforma baixa. E aí peguei o ERP, quando começou o tema do bug do milênio. Então, eu fui ficando nesse mundo de tecnologia. E eu falo que sempre as crises trouxeram muitas oportunidades. Então, nessa época, por exemplo, já não tinha tanto recurso de pessoas para poder implementar os projetos de ERP, tudo isso. E eu fui seguindo. Então, com 24 anos eu já era líder de projeto, e aí fui seguindo, aí saí um pouco da área de programação, fui para a área de projetos mesmo, de implementar os ERPs. E quando aí aos 26 eu decidi que eu queria... Decidi não, eu pensei na minha cabeça assim, poxa, agora eu precisava trabalhar numa empresa multinacional, porque eu queria viajar, queria, né, conhecer o mundo e tal. E daí eu fui convidada por uma amiga para ir trabalhar na área de pré-vendas da Oracle, da Hyperion. E aí eu fui e dali eu comecei, a Hyperion foi comprada pela Oracle, e aí eu comecei, nesse momento, em 2000, eu falo que em 2001, eu comecei a minha carreira mais ligada para a área comercial, né, que é a área de pré-vendas, técnica comercial.
E aí foi indo, aí eu fui para a Oracle comprou a Hyperion, fiquei 5 anos na Hyperion, a Oracle comprou, aí fiquei mais 12 anos na Oracle, e aí agora estou aqui. E é interessante a gente ouvir, assim, porque eu imagino que ao longo desse período foi se tornando mais comum a presença de mulheres, né? Mas provavelmente lá no início era muito raro, principalmente na própria programação. E hoje na liderança ainda é muito raro, mas a gente já começa a ver, olha só, tem 2 líderes aqui na minha frente. O seu início com tecnologia, como é que foi? Eu vou aproveitar e entrevistar você. O meu início em tecnologia foi, eu estava fazendo MBA, focado em empreendedorismo, e aí eu fiz um projeto com a Salesforce, da Inglaterra, focado em transformação digital, durante o meu MBA na Espanha. E aí a gente fez o projeto, aí eu já conhecia a Salesforce como usuária, mas eu não tinha trabalhado em conjunto, né? E aí, realmente focado em social selling lá em 2016, quando estava começando o conceito de social selling, né? Que hoje, pra gente, social selling é tudo, né? Antigamente, lá atrás, falava o que eu coloco, o que é relevante, né? A gente fez esse projeto para a Salesforce e eu gostei bastante. Mas aí depois eu acabei saindo de tecnologia por um tempo e voltei. E aí agora eu me apaixonei. Eu acho que não dá para sair mais. Difícil, né? O que eu acho mais fascinante da tecnologia é a possibilidade da gente dar escala a propósitos, né? Então, se você pensa em abrir uma empresa, e eu estudo empreendedorismo feminino há 10 anos, eu vejo que as pessoas... Todo mundo tem um sonho de transformação quando abre uma empresa, quer ver um resultado. Mas quando você coloca o elemento da tecnologia, você tem a possibilidade de escalar esse resultado. E quando tem a mulher na frente dos negócios, normalmente esse objetivo final tem um propósito mais genuíno, assim, no sentido de querer transformar comportamentos, transformar culturas, transformar o mundo. E aí eu vou chegar na Gympass, porque eu acho que vocês, de fato, foram pioneiros em relação a uma mudança de cultura nas empresas, né? Antes a gente via os benefícios só como o vale alimentação, o plano de saúde, e era aquela coisa para todo mundo, né? Ao longo dos últimos anos, e aí eu queria te ouvir em relação a isso, se esse é o pulo do gato nessa história, ao longo desses últimos anos, a gente vê as empresas mais preocupadas em perceber as diferenças entre as pessoas. Os colaboradores não são uma massa só, os colaboradores são indivíduos que têm vidas diferentes, gostos diferentes, necessidades diferentes. E quando vocês chegaram, eu acho que vocês começaram a promover essa diversificação dos benefícios. Conta para mim, estou certa ou é só viagem? Não, está certíssima, porque quando o Gympass começou, já foi muito nessa linha de eu quero ser democrático, né? Que todo mundo possa fazer, independentemente da sua condição, independentemente se você trabalha ou não, se trabalha, eu digo assim, se você trabalha muitas horas. Então, a gente veio com um objetivo, quando nasceu, veio com o objetivo de eu preciso tirar as pessoas do sedentarismo. E aí, para isso, eu preciso, obviamente, entender cada um, porque tem gente que gosta de academia, tem gente que não gosta de academia, tem gente que gosta de dançar, tem, né? Yoga. Claro. Então, cada um... Atividades mil. E vocês tinham isso no portfólio, sempre né? Não era tivemos, academia de ginástica. Não, sempre foi. A gente tinha mais de 700 modalidades, circo, tudo... Qualquer coisa ligado ao movimento, que você saia e você movimente seu corpo, né? Até só quando era academia já era... já muito focado nessa questão de corpo e mente, porque a hora que você está em exercício, você está ajudando a mente, né? Então, acho que esse foi um tema, a gente precisa separar, a gente precisa atender a todos, independentemente da preferência. Depois, o outro tema que a gente conseguiu quebrar foi um paradigma de que, então eu preciso pagar uma academia durante anos. Né, pagar o ano todo, você uma academia, aqueles pacotes, né, que você fica amarrado, e aí você não vai, e aquela dor. Né? A aula mais cara do mundo, exato, né? A aula mais cara do mundo. Paga o ano inteiro e vai uma vez, né? Então, assim, então tinha uma relação muito ruim com isso, né, das pessoas. Então, quando a gente coloca o Gympass, a pessoa tem flexibilidade de pagar e fazer várias coisas, porque o grande objetivo era que as pessoas testassem. Então, o que a gente, até hoje, né, que a pessoa teste, porque vai numa academia, não gostou, vai em outra, não quero nadar, eu quero dançar, e vai testando. Então, essa possibilidade, né, isso tudo possibilita essa diversificação. E a inclusão. Eu acho que o mais bonito disso tudo, e o que realmente
aí é um pouquinho do que você falou, né? Quando a gente, mulher, entra e olha para isso, para mim é o propósito, é a questão da inclusão. Porque por mais que você queira pagar um plano de academia, tudo, quando você tem um salário base, é muito difícil. Não é prioridade. Né? Não é prioridade. As pessoas não acreditam que elas podem fazer isso. Então, hoje, quando entra no Gympass, a partir de R$30, ele consegue fazer tudo isso. E a gente trabalha muito forte. Para mim, o pulo do gato do Gympass, além do desconto, além dessa questão financeira, que você pode ir a hora que você puder, onde você estiver. Acho que tem uma questão que é o engajamento, o processo de engajamento que a gente faz nas empresas. Então, existe uma conscientização de que, sim, todos podem. Não é só para administrativo, não é só para quem gosta, é para todo mundo, porque tem atividade para todo mundo. Então, acho que esse tema da inclusão, para mim, é onde realmente me encanta. A gente tem cases lá de pessoas, usuários contando que chegou... Tem uma menina que ela fica aqui no meu celular, o case dela, assim, ela falando, a gente queria agradecer, ela e o marido, eu queria agradecer porque eu achava que esse negócio era de rico e agora a gente consegue fazer, vou eu e meu marido, tal. Então, assim, super felizes, assim, sabe? Então, esse para mim é o ponto-chave, sabe? E eu me lembro que quando vocês começaram, era um negócio com o modelo B2C, né? E aí depois ele entrou para o B2B e nesse processo, a impressão que me deu é que ficou mais forte essa importância de se promover o bem-estar para os funcionários. Claro que nesses últimos anos de pandemia a coisa ficou ainda mais evidente, mas ali atrás, que começou quando? Começou em 2012, o Gympass. Ali eu acho que ainda não era tão evidente. A gente não falava de saúde mental, não falava de bem-estar com tanta naturalidade como hoje, né? O que vocês acham? Você diz antes da pandemia ou antes da pandemia? Não, agora, depois da pandemia, eu acho que é uma das coisas mais importantes, principalmente porque você também tem as diferenças de gerações, né? Então, as gerações de hoje em dia se preocupam muito mais com qualidade de vida, se preocupam muito mais de você estar num ambiente, né, de trabalho que você possa ser feliz, né? Essas coisas que antigamente pra gente era trabalho não necessariamente está associado a um bem-estar mental e físico, hoje em dia é muito importante. Então, eu acho que esse choque de gerações pós-pandemia também é uma das coisas muito importantes aí. Eu diria que esse tema sempre existiu. O que a pandemia fez foi evidenciar esse problema que já tinha, né? A gente já tinha cases e cases de quanto que o retorno de uma empresa investir $1 em bem-estar, o retorno que ela tem são $3 de retorno, considerando um funcionário produtivo, né, que está mais centrado, etc. Então, isso já tinha. A pandemia, ela evidenciou, sem dúvida. E eu concordo muito com o que a Dé falou, no sentido de que a diferença de geração. A gente fez uma pesquisa chamada Panorama de Bem-Estar. A gente rodou em 9 países agora no final do ano. 83% das pessoas comentaram que ter uma iniciativa de bem-estar na empresa é tão importante quanto o salário. E esses dias eu estava num cliente e ele estava me falando, né? Ele falou, poxa, para mim, ele é vice-presidente de uma empresa. Ele falou, para mim o importante é ter um carro. Na minha posição eu quero um carro, não sei o quê. Agora a galera quer Gympass, eu não me conformo com isso. Eles querem Gympass. Eu falei, graças a Deus, né? Mas assim, são as prioridades. Hoje o pessoal mais jovem nem quer aprender a dirigir quando você chega num extremo, né? Então, assim, mudou. Não, mudou completamente o comportamento. E eu acho que isso tem muito a ver com a transformação digital, né? E realmente com a inclusão da tecnologia nessa história. Como é que a tecnologia entra quando o assunto é bem-estar? Me conta. Eu acho, Paty, aqui um ponto importante, né? Eu acho que a pandemia trouxe muitos problemas, muitas coisas ruins, mas para mim ela trouxe uma coisa boa. Ela efetivamente fez a transformação digital. Porque transformação digital, né, que eu trabalhei anos em empresas de tecnologia, a gente sempre falou de transformação digital, a gente sempre falou sobre isso, mas transformação digital acontece quando você realmente coloca isso no seu dia a dia. Então, eu sempre comento que o exemplo mais clássico para mim é ver minha mãe pedindo um delivery de comida
em casa. Comprando no Mercado Livre. Comprando no mercado. Comprando, ela compra mais do que eu online. Então, assim, isso para mim é transformação digital. Total. E isso foi a pandemia. Então, porque não adiantava. Por exemplo, hoje, a gente não vai mais para o Rio para fazer uma reunião e volta. Só que antigamente, se você falasse para o cliente, eu não vou para o Rio, não vou te visitar, talvez ele se sentisse até ofendido. Não está me tratando bem. Agora faz parte. Então, a pandemia trouxe efetivamente a transformação digital. Né? E é um pouco desse acesso, né? Você falou, e aí chega também nessas pessoas, né? Que vão saber usar a plataforma. Não, vou te dar um exemplo, né? Quando que as academias pensaram em dar uma aula digital? Imagina. Se você parar para pensar, isso não era... Você pega uma Bodytech, já tinha lá o BT Fit e tal, mas você pega os outros, não tinha isso dentro do planejamento dele, pouquíssimos. Então, quando veio a pandemia, a gente teve que ajudar eles a se reinventar. Eles estavam colocando no YouTube gratuitamente. A gente falou, olha só, a gente está vendo o que está acontecendo na Europa, tudo. É melhor vocês começarem a monetizar, porque esse negócio não é um mês, não são 15 dias que a gente vai ficar parado, né? Então, as pessoas vão pagar 1, 2 meses. Depois, não vai querer continuar pagando uma coisa que não está usando. Então, foi muito legal esse processo que a gente fez com todo o ecossistema. Então, ajudou os nossos parceiros, ajudou o som. Eu sempre conto, né? Vocês já devem ter ouvido. Eu sempre conto da primeira aula online que eu fiz, a menina dando uma aula de yoga e o gato passando e a gente não via o movimento porque o gato estava na frente. Então, assim, essas coisas todas a gente foi aprendendo, né? Total. Então, como que faz? E até hoje, tem muita aula online. O Gympass, por exemplo, implementou a plataforma de aulas online. Tem muita gente que se adaptou muita também, gente, né? Foi uma coisa de mudança muita também de gente. hábito, né? Muita gente não quer. Eu tenho uma menina que trabalha com a gente em marketing, ela falou, gente, eu me adaptei super em casa. E eu gosto. Não, e tem gente que comprou equipamento e aí faz de criou casa. Uma rotina, né? Total. Eu acho que era uma coisa que ninguém nem cogitava. Você pensa quem faz esporte frequentemente, que estava acostumado a sair, ou correr na rua, ou ir para academia, e se viu obrigado a ficar dentro de casa, a pessoa ficou criativa, Exato. né? E às vezes acabou gostando até mais. Então, acho que foi uma mudança de hábito, que hoje também a pandemia vem, mas nessa questão, voltando no gancho de transformação digital, eu acho que, além disso, a gente acelerou, né? O que a gente fala muito. Acelerou muito. Muito projeto que, de repente, não saía do papel, a gente sabia que era prioridade, mas, de repente, virou, que nem as academias passarem a ter uma opção online, virou prioridade. Ou elas tinham, ou realmente elas não tinham uma outra opção, né? Nós, no Gympass, quando a nossa grande mudança, né, de atividade física para o bem-estar foi em função da pandemia, porque a gente tinha um projeto chamado Wellness. Esse projeto inicialmente será que a gente faz um novo... Deixa eu só voltar um pouquinho. O Gympass sempre teve uma área chamada New Ventures. Então, nessa área, a gente sempre testa novas ideias. E aí, a gente estava testando o mesmo conceito que a gente tinha com a academia, com os aplicativos. Então, qual é o conceito da academia? A gente paga uma diária, cada vez... A gente tem os nossos parceiros credenciados. Cada vez que uma pessoa acessa pelo Gympass, eu pago uma diária, eu pago um valor para o parceiro. Aí a gente falou, poxa, e se a gente testasse isso, sei lá, um super app, né? Que a gente trouxesse vários aplicativos. Então, essa era a ideia. E não aí, só de ginástica, aí você está falando de bem-estar de um jeito, de uma forma geral. Então, imagina, meditação, fisioterapia, nutrição, fisioterapia, psicologia, tudo que fosse app. Então, essa era a ideia. Quando veio a pandemia, então a gente já estava nesse projeto, mas a ideia era lançar no final de 2020, 2021. A gente antecipou em 2, 3 semanas, a gente já colocou no ar, aí, obviamente, com toda a parceria dos nossos... Olha só, como é importante o momento, né? Talvez se eu tivesse feito o que a gente fez na pandemia com os clientes, eles não aceitariam. Sem Só dúvida. que eles também não tinham opção. Então, tinham que fazer alguma coisa online. Então, o que a gente fez? Topa colocar os aplicativos, a gente coloca os aplicativos e vamos todo mundo testar junto. E foi isso que a gente fez. E aí, a ideia de ser um aplicativo separado sumiu, incorporou dentro do Gympass. Hoje, o Gympass não é mais só atividade física, é uma empresa de bem-estar. E a gente está movendo a nossa empresa de benefício para a saúde. Então, assim, é uma mudança
muito de grande. posicionamento, né? Exato. Que é muito Então, maior do que isso. Bom, e aí com tudo isso, vocês cresceram demais nesses últimos anos. A empresa hoje está avaliada em mais de 2,2 bilhões de dólares e chegou a 11 países, alcançando o status de unicórnio global de bem-estar corporativo, além da maior rede de academias, estúdios e aplicativos de bem-estar. Então, conta pra gente sobre essa internacionalização. Ela já é de muito tempo também e tem características diferentes do brasileiro? O Gympass nasceu, o César já pensava em internacionalizar. Desde sempre. Desde sempre. Então, ele já nasceu com esse mindset de fazer uma coisa global. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas o Gympass nasceu quando ele estava fazendo o MBA dele em Harvard, que ele falou, poxa, eu quero, né, criar alguma coisa, porque ele começou a ver essa relação ruim que tinha entre as pessoas e as academias e uma demanda. Porque no final do dia tinha uma demanda, né? Então, ele já nasceu com essa ideia de internacionalizar, quando a gente colocou os primeiros clientes corporativos, né? Ele nasceu B2C, bem complexo, qualquer coisa que é B2C, a gente sabe o quanto é difícil de escalar, e mais do que isso, tinha uma relação ruim com as academias, porque, no final, quem que ia para as academias? Quem já fazia atividade física, né? Que via ali uma oportunidade de desconto, uma oportunidade de flexibilidade e tal. E aí as academias falaram, bom, eu vou ficar parceira de você vai me roubar meu aluno, né? Então, quando a gente colocou corporativo, aí sim, a gente começou a levar mais gente para as academias. Então, a gente mudou a nossa relação com os parceiros e tudo isso. E aí, obviamente, que o interesse do Gympass era os grandes clientes. Né? Tanto é que a gente começou a vender para SMB há 2 anos atrás. Antes a gente não vendia, era só clientes enterprise. Porque eu preciso gerar liquidez para os parceiros, né? E aí, então, a primeiro cliente corporativo foi a Price, aí depois veio a Santander. E aí, esses clientes começaram a nos levar. Aí, o primeiro país foi o México, aí depois foi para a Espanha. Então, e aí foi em 2018, foi o último país que a gente entrou, que foi os Estados Unidos. E para não ser mentirosa, a gente comprou uma empresa agora, o ano passado, na Romênia, mas né? E aí, então, tem na Romênia, que é um país interessante também, em termos de atividade física. Assim. Mas, então, foi assim. Então, ele sempre nasceu. As diferenças dos países existem. Então, o Brasil é completamente diferente do México, a relação entre atividade física no Brasil é diferente do México. Quando eu vou para os Estados Unidos, o conceito de bem-estar já é extremamente desenvolvido. Então, as empresas já têm ali um conceito de oferecer uma solução de bem-estar para as pessoas, né, para os funcionários. Mas você acha, hoje, por exemplo, eu participei de um evento de bem-estar, de saúde mental, e tinham 9 mil inscritos. Eu fiquei muito surpresa com a procura, sabe, das pessoas de RH em relação a esse assunto, porque parece que é algo que realmente eles precisam oferecer, até porque os funcionários estão surtando, né? Tem muita gente. Todo mundo pós-pandemia, eu acho que essa questão de ter trabalho home office, né, o híbrido e voltar pós-pandemia, e como que você se adapta e adapta a empresa e as estratégias para o pós-pandemia, eu acho que tem muito ainda efeito, e a gente ainda vai ver muitos efeitos do que aconteceu. E a parte do bem-estar a gente percebe, né, que as pessoas estão cada vez valorizando mais e que elas começam a questionar tudo, né? Começa a entrar na questão do propósito, né? A questão da pandemia mexeu muito com o propósito individual de cada um. E aí, uma delas é dizer, será que eu estou bem onde eu estou? Será que estão me proporcionando o que eu preciso para poder executar meu trabalho bem? Não é só mais uma questão de bem-estar como benefício, mas assim, se você não oferece um bom ambiente para o seu colaborador estar, né, em termos de bem-estar, ele não vai produzir, né? E aí entra aquelas coisas como o quiet quitting, que a gente tem visto muito, né, que a gente começa a enxergar que no final das contas é isso que move uma pessoa a entregar um nível acima ou não. Eu acho que o tema de bem-estar, né, eu acho que a pandemia também, né, eu acho que nem a pandemia, mas o fato da gente ter ficado ali de quarentena, ali, sem poder, né, isolado, ele fez criou uma coisa que, fazer um parênteses aqui, eu particularmente nunca acreditei, sabe? Do tipo, agora eu estou no trabalho, agora eu estou em casa. Sim. Eu nunca acreditei nisso. Eu falo, gente, eu não tenho um botão não tem duas em mim. Vidas, né? Eu não tenho um botão. Agora eu estou em casa, agora eu sou uma pessoa única. Tem até uma série nova agora, eu não sei em qual canal, eu acho que é a Apple Plus, que mostra exatamente isso. Você entra um chip
Você topa que coloquem um chip em você, que quando você entra no trabalho, você simplesmente esquece da sua vida pessoal. E vice-versa. Quando você sai do trabalho, você esquece do trabalho. É só vida pessoal. Mas, cara, dá um bug essa história. Dá mesmo, porque em minha dá um super bug, né? É porque todo mundo reclama, eu vou pro trabalho preocupado, com a vida pessoal, o filho tá doente, tem alguma coisa ruim acontecendo, não tô legal e tudo mais. Então, eles resolveram desligar a cabeça da pessoa para não se preocupar e performar bem. Só que, cara, não existe essa Até possibilidade. porque uma das coisas que motiva, muitas vezes, no trabalho é o teu fato pessoal, né? Então, assim, é o seu propósito, né? Quando a gente fala, você tem filhos ou você não tem filhos, né? O seu pessoal, às vezes, é o que te motiva também. Então, não dá para você desconectar os dois, né? Não dá. E hoje, né? Então, eu acho que hoje tem um tema super importante nesse quesito. Nós entramos na casa das pessoas. Né? Eu falo que a gente faz reunião, você sabe, você não está em casa hoje? A gente até comenta, né? Todo mundo conhece minha cachorra, todo mundo conhece filho, conhece todo mundo. Então, assim, nós entramos. Então, a vida pessoal e a vida do trabalho, ela ficou uma só, muito mais misturada, né? Então, a gente fala muito do work-life balance, é coisa velha, não existe mais. Não. Agora, a gente faz tudo junto, misturado, né? E aí, então, cuidar da pessoa, né, do colaborador, do funcionário, numa visão de saúde integral, passou a ser obrigatório. Em especial no Brasil, a gente tem um tema que... Então, isso tudo passou a ser obrigatório por tudo que a Débora também comentou, né, dos temas. Mas no Brasil, a gente tem hoje um problema que é a questão da saúde mental, passou a ser uma doença ocupacional. Então, ou seja, as empresas sim ou sim tem que fazer alguma coisa, né? Porque senão a gente já teve aí já ouvi empresas já com demanda sobre isso, né? Então, assim, e o mais difícil que eu acho da saúde mental, e aí talvez por isso ela é invisível, né? Ela é invisível. E mais do que invisível, assim, nem você não sabe se você está entrando num burnout ou não. Então, porque assim, eu brinco com o time e falo, quando a gente fala de saúde mental entre nós, a gente sabe a hora que está, né, acelerado, atropelando uma palavra em cima da outra, né? Eu tenho essa autoconsciência. Sim. Eu falo, peraí, eu preciso relaxar, né? Talvez eu precise voltar na terapia, coisas assim. Agora, quantas pessoas nem sabem que está entrando? Não, é a questão do autoconhecimento, né? Também. Né? É, da percepção. Mas aí que entra a questão da liderança, a questão do time perceber e dos sinais dessa informação é muito necessária, né? Esse compartilhamento de informações dos sinais para a gente perceber no outro também, no colega de trabalho. Eu acho que hoje em dia, né, se a gente falasse, uma das coisas que vocês fizeram foi trazer, por exemplo, o acesso, né, à parte de atividade física, por exemplo, mas o acesso à saúde mental, necessariamente, não é uma coisa que todo mundo tem acesso a fazer uma terapia, ou não é uma coisa que a gente acredita que está totalmente difundida. Não está. Tem muita gente ainda que nem nunca fez, né, ou que não tem. Não, e é um tabu. Eu acho que mais do que isso, hoje eu estava vendo esses dados em relação à quantidade de mulheres que fazem terapia, é muito maior do que a quantidade de homens. Mas aí você olha, a quantidade de líderes homens é muito maior do que líderes mulheres. Então, os caras estão surtando em altos cargos, provavelmente multiplicando essa cultura para baixo. E isso é um problema, porque o que eu acho que está mudando também é essa questão de não achar mais que é um tabu. Antigamente, as pessoas escondiam completamente se estavam se estavam com depressão ou se estavam com algum problema mental. Porque que era um psiquiatra, né, por exemplo. Era uma coisa vergonha, né? Totalmente chocante. Mas aí entra aquela questão dos países que você falou, por exemplo. Essa questão de psicologia, de psiquiatria também muda muito. Se você olha a América Latina, a percepção de tabu também muda muito de país para país. Tem país que ainda é muito mais conservador, são assuntos muito mais problemáticos. Eu ainda acho que a sociedade brasileira, querendo ou não, é mais aberta, né, do que outros países na América Latina, por exemplo. Vamos falar de tecnologia e como ela ajuda vocês em chegar realmente nas empresas e nos seus colaboradores, né? Quer dizer, tudo isso é uma startup, afinal de contas, e é toda a tecnologia que está a serviço. Conta para mim o que vocês usam, e aí eu quero chegar também no WhatsApp, que é a praia da Tuves, né? Aí vocês me ajudam aí. Tá bom. Não, a gente no final é um aplicativo que
né, que o colaborador usa para poder ou ir numa academia. Então a gente fala, quando ele vai numa academia, ele faz um check-in, então ele entra na academia, ou ele faz um check-in quando ele vai fazer uma terapia, ou então a gente é um aplicativo. Qual que é o grande diferencial do Gympass? É como é que eu faço para as pessoas usarem. Porque, de novo, quem já faz atividade física sabe, já faz. Quem já faz terapia, já faz. Agora, como é que eu faço para quem não faz? Então, assim, hoje a tecnologia ajuda muito nisso. Porque, primeiro, a gente tem incentivos e aplicativos que ajudam, né, as pessoas. A gente comprou uma empresa chamada Trainiac, que é super legal, que você entra e aí eu falo que é o personal que bate na porta, né? Porque é um coach mesmo, ele olha o que você quer com o seu objetivo, ele vai te ajudando você a executar o seu plano, né? Então, tem isso. A gente tem essa flexibilização. Então, quando eu vejo, a gente usa, obviamente, inteligência artificial, no sentido de, quando eu vejo que você está procurando uma academia aqui na Chácara Santo Antônio, a gente te dá sugestões, então, de atividades. Então, a gente está sempre incentivando, porque quando você coloca isso só como um benefício dentro da empresa, você não tem esse processo de incentivar. Você põe lá um benefício, esquece. Todos os benefícios, às vezes, a gente esquece. A gente mesmo, como Gympass, às vezes, outro dia eu estava olhando e falei, gente, a gente tem esse benefício, nem lembrava. E é verdade. Então, o Gympass, não, esse trabalho do RH, a gente faz para ele. E nesse movimento das empresas indo para o bem-estar, o que a gente tem feito? A gente tem feito o seguinte, como que eu ajudo o RH, ou a área de saúde, ou quem está responsável pelo bem-estar. Então, a gente tem uma solução. Então, a gente entrega para ele conteúdo, a gente entrega webcasts, então, por exemplo, webinars. Vocês viram que eu estou confundindo aqui. Mas os webinars a gente faz, então, vamos supor, estamos no Janeiro Branco, então a gente faz várias sessões relacionadas à saúde mental, etc. E aí a empresa, todo o trabalho operacional que ela tem de, puxa, eu tenho que procurar um speaker, ou eu tenho que procurar alguém, ela não precisa fazer isso, porque dentro da plataforma do Gympass já tem. Então, ela pega lá os assets que a gente libera, lá os banners, etc., coloca o logo dela e fala, olha, amanhã a gente vai ter um bate-papo. A gente fez, ano passado, uma aula de yoga com o Maite Proença, por exemplo. Que legal. Então, a gente vai ter uma aula de yoga com a Maite Proença para o Dia das Mães. Então, a gente começa a promover isso. Então, primeiro eu ajudo a empresa a implementar um programa de bem-estar que dê certo. Porque o grande que engaje, né? Que engaja. Porque, assim, eu falo, o segredo é o engajamento, não é o desconto, é o engajamento. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. E depois, para o usuário, eu estou conversando com ele todo momento. Então, antigamente, quando tinha só atividade física, você tinha que ter um plano para você poder usar o Gympass. Hoje, não. Se a empresa coloca o Gympass, todo mundo pode usar. Então, eu começo a trabalhar. Então, eu falo que hoje, né, eu tenho o meu cacoete de sistema, né? Então, eu falo que hoje nós somos a plataforma de sistema do programa de bem-estar da empresa. Porque quando eu chego na empresa, ela já tem um programa para grávida, ela já tem um programa de nutrição. O desafio dela é escalar. E é dentro da empresa. Então, faz um programa de nutrição. A nutricionista está na matriz. Agora, a gente está remoto. Então, para eu passar na nutricionista, eu vou ter que ligar para aquela pessoa. Quando eu coloco um aplicativo que já tem programas, que já tem tudo isso, basta a pessoa baixar e usar sem pagar nada, eu começo a escalar isso também. Então, esse é o nosso propósito. Como que eu dou ação para uma necessidade? A gente estava falando aqui há pouco, né, da saúde financeira, que é o grande, né, tema de saúde mental, né? Que está transtornando todo mundo hoje em dia. É o que faz as pessoas surtarem, porque estão 83% da população brasileira, se não me engano, está endividada. Todo mundo. Tem um cliente que ele falou, preciso urgentésimo, porque está começando a ter roubo dentro da empresa, né? Então, assim, o que eu vou comentar? Quando eu falo que a gente dá ação para isso, imagina, outro dia eu fui num cliente e falou, não, mas a gente faz palestras de educação financeira, a gente fala. Só que você só fala. Então, se você fala para 100 pessoas, talvez uma vai impactar, então ele vai pegar lá um Excel, vai se organizar. Agora, se eu falo para todos eles e falo, baixem aí um aplicativo onde você vai conseguir pôr em prática isso que você está ouvindo na palestra,
talvez eu não impacte os 100, mas vai ser mais do que um. E pelo menos então, a pessoa isso, já né? sai dali com uma aquela ação. Com ação. Essa é a ideia. E é fácil, porque muitas vezes você tem um objetivo e você fala, eu tenho esse benefício, mas como é que eu acesso mesmo? Aí eu não sei e direito, o próximo eu tenho que passo, ver. né? Daí fica aquele negócio, se você facilita, pelo menos se ele entrar no aplicativo no primeiro dia, já tem uma chance maior que ele continue usando, né? Você sabe que esse é o nosso maior tema, né? Tem que ser simples. Em 2 cliques ele tem que estar lá e poder usar. Sem ter se que. tiver muita Exato. tela, Se tiver, ele já não desiste. funciona. Isso é a ordem da Priscila, que entende que é possível fazer isso em 2 cliques. Né? Priscila, e aí eu te perguntando sobre isso, porque com esse background todo de programadora, você tem ideias de facilidades que podem ser implementadas no aplicativo que você já sabe como vai executar? Você chega a pôr a mão na massa ou dá uma carteirada no seu programador? Não, vixe. Não dá mais. Não dá mais, nem sei mais, né? A linguagem já passou, já caducou. E também a gente tem a gente é bem verticalizado, sabe? Então tem uma área, a gente comprou uma empresa, na verdade, para poder trazer o time e tal. Então a gente tem uma área de desenvolvimento, como toda startup, né? Sabe, a gente passou ali, cresceu a empresa e tal, e agora a gente está se organizando em termos de sistemas e tudo isso. Então tem uma área trabalhando só nisso. Agora a gente lança esse ano uma versão nova, um Gympass Plus, que a gente está falando, né? A gente está falando, não, é o Gympass Plus. A gente lança isso agora esse ano com o objetivo de escalar muito mais, de realmente dar acesso às pessoas. E o que vai ser? Já que falamos do futuro... Então eu vou te falar. Na verdade, o que a gente vai fazer de diferente hoje, como é que funciona o Gympass, né? A empresa contrata o Gympass, as pessoas têm direito a usar o Gympass, mas você tem que escolher um plano. A gente tem hoje 10 planos, que vai de R$30 até R$600, se você quiser ir no Buda Spa. Então, você escolhe o que você quer, né? E aí, então, as pessoas escolhem. O que o Gympass Plus vai ser? Eu, inclusive, dar acesso aos colaboradores sem necessariamente uma coparticipação deles. Então, isso para a gente gerar mesmo esse processo de inclusão, para poder gerar essa facilidade. Então, tem toda aí uma forma diferente. Hoje, quando a gente coloca o Gympass, as pessoas têm acesso a 5 aplicativos. No Gympass Plus vão ter muito mais aplicativos. Então, a gente está indo cada vez mais para um lado de atender o corporativo para que ele facilite para as pessoas, que não seja o benefício, porque o benefício é uma opção. Você usa ou você não usa. O que a gente quer é que seja realmente parte do dia a dia da pessoa, sabe? Então, tudo que facilitar é isso. Então, por exemplo, a gente está falando de saúde mental. A saúde mental hoje do Gympass, quem quiser... O meu contrato é com a empresa. Porque aquilo lá, eu preciso começar na liderança, depois da liderança eu preciso trabalhar a empresa inteira. E você vai descendo na educação. E aí eu não tenho coparticipação, por exemplo, de quem faz terapia no Gympass. As pessoas podem fazer terapia dentro do plano corporativo. Então, assim, eu sempre digo que nessa questão, cada dia mais a gente vai pelo lado de que eu preciso atender a empresa e facilitar para o colaborador. Mas quando você fala em coparticipação, eu tenho esse plano, eu sou funcionária, aí a empresa me paga o plano de R$100. Vamos supor, eu tenho direito a algumas coisas. Mas eu quero um plus. Eu posso pagar por fora, é isso? Essa é a coparticipação? Hoje é assim, ó. Hoje, a empresa, quando o contrato de empresa, já tem acesso a alguns aplicativos digitais e aula digital, aula online. Mas você não tem acesso à academia. Se você quiser entrar na academia, você tem que comprar um plano, hoje o mais barato, R$ 29,90. É isso, assim que funciona. A nossa proposta é, como que eu consigo oferecer minimamente você ir a uma academia, você ir a um estúdio sem ter essa coparticipação, que a gente chama, né? A coparticipação virou um tema que saiu do plano de saúde e virou esse... Mas, assim, então, como que eu faço para você fazer isso e sem ter que pagar os R$30, né? Porque aí eu começo a dar acesso cada vez mais para as pessoas. Então, porque de repente, se tem, né, uma parte financeira, mesmo sendo um benefício, às vezes a pessoa fala, eu vou gastar, ela nem sabe quanto que é a coparticipação, mas ela fala, não vou usar. Não vou usar, exato. Porque tem coparticipação. Mas se você realmente muda isso, fica, realmente é um benefício, né? E aí as pessoas usam mais. É uma coisa meio psicológica, mas tem um fator super importante, né? Na pessoa e na adoção. E eu acho que com tecnologia, em todos os sentidos, a questão de engajamento e adoção para todas as plataformas são uma das coisas mais difíceis, né?
Até a Paty voltando no teu gancho do que a gente faz hoje, mas basicamente a gente foca em facilitar a vida da força de vendas, né, que a gente sabe que tem que ficar atualizando o sistema, e que o vendedor também tem a qualidade de vida dele, que ele quer focar, no final das contas, no cliente, mas ele não quer ficar fazendo toda a parte operacional que ele tem que fazer. E a gente sabe que hoje um vendedor gasta mais de metade do tempo fazendo toda a parte operacional. Então, como que eu consigo dar mais tempo, né, para ele ser mais produtivo, mas também ajudar a empresa a controlar como que ele está interagindo com o cliente, com o WhatsApp. Então, eu acho que essa linha, assim, muito de como que eu incentivo o engajamento, como que a gente educa, como que a gente faz ele ver importância, no final das contas, é muito pelo valor percebido. Se ele enxerga o benefício como um valor percebido, se ele enxerga a plataforma, se ele enxerga a tecnologia, ele usa. Se ele não enxerga como valor percebido, não tem adoção e não consegue. Igual a academia. Se você realmente não está engajado, você vai lá, pode fazer qualquer plano, pode te dar o desconto melhor do mundo. Se você não está engajado, você não vai. Não vai. Então, é um pouco disso. Meninas, e agora uma pergunta pessoal para vocês. Como é que vocês mantêm a saúde mental de vocês? E aí queria dicas mesmo de ferramentas. Bom, claro que Gympass já está claro aqui que é a ferramenta, mas como é que vocês conseguem conciliar essa posição de liderança com a vida pessoal, que eu sei que você é mãe, né, Priscila? Então, conta um pouquinho para mim do seu segredo, eu quero saber você também, Débora. Bom, como eu te comentei antes, né, o meu sempre foi tudo junto, misturado. Então, assim, nunca tive muito essa coisa a mãe. Então, teve momentos, eu sempre falo o seguinte, tem momentos e momentos. Então, tem momentos que eu tenho que dar mais atenção à minha filha, e eu tenho que despriorizar algumas coisas no trabalho. Por exemplo, qualquer atividade escolar que tenha evento, darará, eu estou lá. Isso é inegociável. Inegociável, exato. Então, esses momentos são... Agora, tem horas que eu não consigo estar todo o tempo ali com ela, e eu tenho que priorizar o trabalho. Então, você pega um fechamento, momentos de viagens, essas coisas que não dá. Então, assim, eu acho que quando a gente leva isso eu sou muito, assim, sem um script, sem uma estrutura que obrigatoriamente tem que ser assim. Então, isso para mim nunca funcionou. Liberta, então, já me liberta. Uhum. Obviamente, eu tenho um suporte para poder me ajudar, né? E a outra coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de levar a Rafa na escola desde sempre. Então, eu faço café da manhã para ela. Que idade ela tem? Ela tem 11. Ela já está querendo me dispensar, mas eu insisto, sabe? Enquanto eu aguentar, eu vou ficar lá. Enquanto ela aceitar. Então, enquanto ela aceitar, eu tô lá. E aí, então, assim, eu faço café da manhã, levo para a escola. Então, esse também é uma outra coisa que... Ela não entra tão cedo, igual a escola dela começa às 8, então é tarde. Então, ótimo, é tarde, né? É bom, mas às vezes não, né? Sim. Mas, por exemplo, então, são coisas que a minha agenda não dá para começar às 7 da manhã, 8h30. São exceções. Mas quando tem, ok. Então, acho que essa é uma das coisas que... Primeira coisa é se libertar um pouco dessa coisa né? Eu viajava muito. Uma coisa que eu decidi vir para o Gympass, parte da minha decisão foi a minha questão pessoal, que eu queria ficar mais em casa, queria ficar mais com ela. Antes, na hora que eu viajava demais, então eu queria ficar mais. Então, assim, acho que esse é um ponto, sabe? Eu sempre falava o seguinte, o dia que eu tiver filhos, eu não vou querer nunca deixar de fazer alguma coisa e depois falar, eu não fiz por conta dela. Eu não quero nunca que ela carregue essa culpa, né? Então nunca deixei, nunca. Então, assim, eu vou levando, eu levo dessa forma, assim, não tem uma regra. Minha única regra é não perca os eventos da escola, se bem que na época da hora que eu tinha um evento que acontecia, acho que em setembro, era o Open World em São Francisco. Era exatamente a semana da Feira Cultural. Era da Feira Cultural. Não, poderia ser pior. E aí, assim, todas eu perdi. Aí teve um ano que mudou um pouquinho, eu falei, que legal, agora eu vou. Mudou também a feira. Eu falei, não é possível um negócio desse. Então, assim, e tudo bem, não tem problema, né? Não deu. Então, assim, essas coisas eu levo tranquilo, né? E então eu acho que eu gostaria de ter tido a oportunidade de ser mãe agora, nessa época, porque eu fico pensando nas meninas, né? Quando eu entrei no Gympass, quase que não tinha mulheres com filhos. Foi uma coisa que a gente foi criando. Sim, é possível você criar uma carreira, ter filhos e tudo isso, né? Então, agora a gente tem uma turma. Porque eu falo que as meninas também eram jovens, aí casaram. Então, é a maturidade da empresa. E aí eu fico olhando para elas e falo, que delícia. Primeiro 6 meses em casa, né? 6 meses de licença. Depois tem o trabalho híbrido, que permite você estar mais próximo, né? Na minha época, não. Em
quando ela estava com 5 meses, eu voltei a trabalhar. Então, assim... E provavelmente não tinha esse contato durante o dia, né? Não era essa coisa toda misturada mesmo que é hoje. Então, voltando assim, eu acho que é levar isso numa boa e buscar sempre cuidar da gente mesmo. Aquela historinha da máscara do avião não é mentira, não é verdade. A gente precisa cuidar da gente para poder cuidar deles. Já passei na pandemia, imagina, a gente com toda essa... Acredita-se que a gente tem toda essa clareza sobre tudo. Minha filha teve crise de ansiedade que eu não identifiquei logo no início. Então, você teve que... Então, assim, a gente também vive aprendendo, né, Patrícia? Eu acho que, assim, eu tenho uma teoria que nasce um filho, nasce uma mãe, que vai aprender o resto da vida e realmente se modificar e se adaptar à vida, né? Eu acho que tem uma coisa da beleza de ver o filho crescer, que é ele renova o seu olhar sobre o mundo, né? Então, eu acho que muito do meu interesse sobre inovação tem a ver com poder explicar o mundo para ela, que já não era mais o mesmo que eu tinha crescido, né? Então, eu fico imaginando você aí nesse sentido, a diferença de ambiente que você, por exemplo, encontrou quando cresceu, né? E a gente tá ali na mesma geração, eu acho que as coisas eram bem diferentes, né? A minha mãe ficou em casa até meus 15 anos, não trabalhava, né? E aí, depois que ela começou a trabalhar, eu já achava aquilo super moderno, né? Então, e hoje, imagina, a sua filha tem uma mãe que é VP da empresa, né? E aí, líder de uma empresa que pensa no bem-estar, quer dizer, e ela deve ter consciência disso, né? Porque as crianças também já hoje têm um olhar tão mais atento, né? E mais envolvido. Eu acho que as crianças de hoje em dia têm tudo muito desenvolvido. Tudo muito desenvolvido, também, né? Tem muito incentivo, né? Eu acho, viu? Assim, eu vejo lá umas coisas que eu falo assim, eu também fazia isso, mas quando eu tinha 15, não 11, sabe? Não, tipo, eu também que percebo tá tudo muito acelerou. Né? É o digital, né? Voltando à tecnologia. Também das crianças, muito mais rápida depois da pandemia também, né? Mas nesse sentido eu tô falando no papel da mulher, assim, em relação ao olhar dela, porque é uma menina, né, crescendo com uma outra visão do que ela pode fazer, É uma né? questão de missão também. Eu acho que vai virando pra gente uma missão pessoal, né? Eu vejo assim, eu tenho um caso diferente Pri, porque eu tive a oportunidade de ter as minhas filhas nessa época, mais ou menos, de pandemia. Então, assim, tenho uma filha que é fruto da pandemia, que vai fazer 2 anos. E foi realmente, quando a gente estava começando, eu estava grávida, né? Eu também pude, acho que, poder trabalhar sendo mãe, mas porque era em casa, porque era remoto e porque era pandemia. Senão, mas já deu tempo de ter outra? Não, então, eu tenho 2. Eu tenho uma de 4 e eu tenho uma de 2. Ah, tá. Então, a de 4, eu sei que a minha vida também sempre foi tudo junto, misturado. Então, o primeiro empreendimento que eu fiz, logo que eu abri, eu fiquei grávida e tive a primeira filha. Então, também foi totalmente envolvida no negócio, participou desde o comecinho. E aí, o segundo também foi... Falo que eu não posso mais mudar de empresa, porque tá bom, né? 2 filhos já tá... É por isso que a gente funda a empresa, no momento em que a gente não pode sair para outra. Exato. Que a gente fala, agora sou eu que decido. Exatamente. O que eu não sei se é pior também, em alguns momentos, porque aí o envolvimento é tão visceral, né? Com a empresa também. Mas eu acho que também é essa questão de a gente não consegue, pelo menos depende muito da personalidade, mas você não consegue separar as coisas, né? É tudo meio junto, misturado. Mas eu acho que também a minha decisão de ter feito, né, a venda do primeiro empreendimento também foi porque era varejo. E aí, varejo é um trabalho que a gente sabe que é alta temporada e é fim de semana. Exato. Né? E aí, quando você tem filho, você nasce realmente a mãe. Então, você começa a colocar as coisas sobre outras perspectivas, né? Eu vi uma coisa super legal esses dias na internet que falava assim, né, que os seus sonhos não mudam porque você é mãe. Você traz os seus filhos juntos para os seus sonhos. E era uma ginasta que ela tinha ganhado um prêmio e na hora da premiação a filha dela veio. Ai, que legal. Né? Então, tipo, não é que você é só você passa a colocar eles a fazer parte dos teus sonhos. Então, acho que essa missão, assim, que você começou no começo da tua carreira, de ir mudando o mundo de tecnologia, que já é muito diferente hoje, mas que a gente ainda tem muita coisa para fazer, e a gente espera que as nossas filhas, no futuro, é engraçado, né? Uma mesa de mulheres com filhas mulheres, as 3, né? Eu tenho uma de 7, você tem uma de 4 e 2. Exato, duas né? meninas. 2 meninas de 4 e 2 anos e você com uma de 11. De 11, exato. É isso, uma mesa de mulheres, né? Construindo um mundo para filhas mulheres. Então, acho que todo mundo carrega um propósito. Eu
eu acho, né? Eu acho. E uma visão, né? Eles vêm com uma visão muito diferente, né? Que nem a Rafa já é uma pré-adolescente. Então tem uma visão do mundo completamente diferente do que a gente tinha, né? Então... É um olhar para o coletivo. Eu acho que é muito interessante. E, de novo, a tecnologia está aí, né? Porque nessa idade a gente percebe que a criança não tem mais como referência só os coleguinhas da sala. Eles já têm o mundo como referência. E a gente só se comparava com as amiguinhas ali, né? E agora você tem tanta coisa, tantas histórias para seguir, tantas referências para se espelhar. Eu acho que isso também amplia, né? Por isso que está mais rápido. Se bem direcionado, amplia. Né? Eu acho que se a gente direcionar é por isso que a gente tem que estar pertinho. Ainda bem que a gente está mais em casa. Eu acho que conforme eles vão ficando mais velhos, assim, né? Eu acho que a necessidade da gente estar perto é maior, sabe? Porque quando é menor, a gente controla, né? Mas você sabe que a minha filha de 4 anos já sabe, né? Coloca lá no programa que ela quer assistir, liga, pega o controle e você fala, gente, como assim? Quem deu play? Quem deu play? Quem deu play, né? Então muito verdade. Gente, eu vou encerrar, porque quando a gente começa a falar de filhos e filhas, a gente não para mais. Verdade. E aí eu vou encerrar, porque eu espero que você tenha se emocionado com a gente, falando das mudanças das gerações e tenha aprendido bastante em relação ao bem-estar, né? A tudo que está se transformando em relação à nossa cultura, a maneira como a gente olha a saúde mental, a maneira como a gente olha o nosso colaborador, a maneira como a gente olha os nossos colegas, né? E como a gente tem que oferecer alternativas para a gente ser feliz, afinal de contas é sobre isso. Obrigada, Priscila, pela sua presença. E adorei você de co-host também. Adorei a estreia. Venha sempre, por favor, me prestigie. Obrigada, Pri, por ter vindo. Acho que foi super legal e espero que cada um de vocês esteja cuidando aí da saúde mental de vocês e que também vocês, se tenham gostado, deixem os comentários de vocês, sigam o canal e que a gente possa continuar criando conteúdos que sejam relevantes para vocês. Bom, então, gente, compartilha esse conteúdo, espalha para todo mundo e, gente, muito obrigada. Valeu. Obrigada. Até mais. Até mais. Obrigada pelo convite. Obrigada.